O estudo de hoje está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Eu vou fazer uma leitura de harmonização do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura é a número 58, chama Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser meu discípulo. Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com a eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas fases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Vamos então, após essa leitura, nos harmonizar com uma prece breve, aonde vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus e à nossa querida irmã Teresa d'Ávila que nos abençoe no estudo de hoje, que nos conduza a falar as coisas que precisamos escutar, que me ilumine, nos ilumine a todos, para que tenhamos um bom aproveitamento deste estudo. Obrigado, Divino Mestre. Obrigada, Irmã Teresa, pelo teu amor, pelo teu amparo, por nos guardar em teus braços, com os sentimentos de amor, de proteção. Muito obrigada por todas as bênçãos. Obrigada a todos. Vamos seguir então, hoje com a exposição espírita
uma moral diferente? O estudo de hoje está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha. Esse capítulo é de difícil compreensão se fizermos uso do seu sentido literal. Ao lermos o primeiro item, nos deparamos com um subtítulo intrigante que diz: quem não odeia seu pai e sua mãe? Eu vou ler esse item pra gente. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, e ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Precisamos entender e avaliar que a língua hebraica não era rica em expressões e que algumas palavras não possuem o sentido literal a que foram atribuídas. A linguagem hebraica possuía figuras de linguagem, ou seja, o sentido figurado, sentido de exagero, que são formas irônicas e exageradas para se referir a algo, assim como temos na nossa língua portuguesa também. Como, por exemplo, quando vemos uma pessoa muito bonita e chamamos ela de feia, sabe? Nossa, lá vem aquela mulher feia, quando na verdade ela é muito bonita. Então, assim como ocorre com a nossa língua portuguesa, precisamos entender o sentido e as falas que Jesus queria dizer àquelas pessoas com essa linguagem, com aquela linguagem, naquele tempo, com todos aqueles costumes, as vivências. Naquele tempo, tudo era muito diferente dos dias atuais. Então, é interessante que nós nos coloquemos, ao estudar esse capítulo, naquele lugar, naquele contexto, há mais de 2000 anos atrás, para tentar compreender o sentido das expressões, da fala de Jesus. E as pessoas para as quais Jesus falava eram pessoas que tinham um entendimento através de histórias. E por isso Jesus sempre falava através de parábolas, que assim ilustravam os seus ensinamentos. E por que o título Moral Estranha? Imagina, ainda estamos naquele tempo, há 2000 anos atrás, as pessoas ainda muito instintivas, acreditando num Deus que pune, que castiga, a lei do olho por olho, dente por dente, ou seja, ainda muito primitivo e sem sentimentos de amor ao próximo. Imagine aquela vida muito simples da maioria do povo, aonde há um senhor, um rei, um governante muito rico e tudo é muito desigual. As punições pelos erros eram muito severas. Nesse contexto todo, chega Jesus, que era puro amor, pura bondade, era luz, era cura, fazia os milagres e contava suas parábolas a fim de educar esse povo sofrido, para ensinar a sua doutrina de amor, para ensinar que Deus é amor. Pois é essa a moral estranha. Ela é diferente de tudo o que aquele povo vivia. Era desconhecido, era algo inovador. Jesus pronunciava seus ensinamentos e sua fala nem sempre era compreendida. Até hoje nós temos dificuldades de entender, nós temos dificuldade de pôr em prática tudo o que nós aprendemos. Nós temos muita dificuldade de pôr em prática
essa moral sublime de amor. E na sequência, nós temos, ainda nesse capítulo 23, uma fala de Jesus que é deixar pai, mães e filhos. Ele diz assim: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos e suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. A lição de Jesus nesses itens é sobre o que realmente importa, que é a vida espiritual em razão da vida material. Significa priorizar Deus, priorizar sua reforma íntima, educar os nossos sentimentos para a evolução moral. Com o avanço intelectual da humanidade, teve também um avanço moral, e as famílias estreitaram os laços fraternos. Mas é comum os filhos casarem e irem ter suas próprias casas, suas próprias famílias, né? E existe uma separação física da família original. E assim, as pessoas crescem. As pessoas crescem de forma moral e de forma intelectual, de forma familiar também. E quando nós colocamos a moral acima de tudo, que esse é o verdadeiro significado, quando a nossa reforma íntima está em primeiro lugar, estamos priorizando nossa vida espiritual acima de todas as coisas. E é claro, isso irá fortalecer e melhorar nossos laços afetivos, a nossa convivência com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, na nossa sociedade inteira. Isso nos fortalece, isso nos faz crescer. E é sobre isso. Nossa vida material é transitória e passageira. E o que iremos acumular nessa vida? Esquecemos que não levamos nada de material daqui para o mundo espiritual. As coisas deste mundo pertencem a este mundo. O nosso esforço deve ser o de acumular bons sentimentos, nos alimentar de boas palestras, de boas leituras espíritas, de ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e de tentar ser uma pessoa melhor e mais humana. O nosso esforço deve ser o de nos conduzir ao caminho reto, ético. E para finalizar o estudo, o item 7 nos traz a seguinte fala de Jesus: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E diz assim: ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permitir-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Isso traz um ensinamento a respeito da amplitude da vida espiritual. A princípio parece que Jesus está censurando o homem que quer ir enterrar o pai, mas na verdade reforça o sentido de que a existência terrestre é transitória, de que o corpo físico é uma veste grosseira ao espírito que é esplendoroso e livre. O respeito que se tem aos mortos não se prende à matéria, às relíquias daquela pessoa, e sim ao espírito dela. Ou seja, o que essa pessoa fez de bom? O que nos ensinou? Que exemplos nos deu? O que deixou de bom legado? O estudo desses itens de 1 a 7, aonde Jesus reforça que a verdadeira pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente é a verdadeira vida, somente lá é a verdadeira vida, e que ele nos pede que nós sejamos seus seguidores,
seus discípulos, aprendendo e ensinando tudo o que já estivermos prontos a ensinar. Uma moral diferente foi o que Jesus nos trouxe de ensinamento, de proposta de vida terrestre, onde o que vale é a pessoa que nós vamos nos tornar ao viver essa experiência na carne. Uma moral diferente é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma moral diferente é não dar importância suprema aos bens materiais e a ânsia de acumular coisas que são transitórias aqui. Nos preocupamos com o que vamos deixar de herança financeira aos nossos filhos, quando devíamos estar preocupados com a herança moral, com o que vamos ensinar às crianças no seu caminho de fé, de amor. E por fim, uma moral diferente é cultivar sentimentos de amor, de caridade e de benevolência. Obrigada por estarem comigo em mais um estudo e até breve!